Você já ouviu alguém dizer que a esquizofrenia é sinônimo de mente dividida ou duas personalidades? Essa é uma das ideias mais repetidas e, ao mesmo tempo, uma das mais imprecisas sobre um transtorno que segue sendo, para muitos, um território de sombras. Hoje vamos caminhar por esse terreno com calma, cuidado e informação de qualidade para entender por que especialistas a chamam de a mais devastadora das doenças mentais e por que essa notícia importa para a sua vida, para a vida de quem você ama e para a forma como a sociedade cuida de suas pessoas mais vulneráveis. A história de Henry Cockburn ajuda a abrir essa conversa. Em fevereiro de 2002, aos 20 anos, estudante de arte, idealista e em busca de algo que ele chamava de vida de magia, Henry deixou a universidade e partiu descalço numa jornada de mais de 100 quilômetros rumo à casa de infância em Canterbury, na Inglaterra. A essa altura, um detalhe faz toda a diferença. No caminho, ele começou a ouvir aviões e, com absoluta convicção, acreditou que uma força maligna o seguia. A solução, em sua lógica naquele momento, foi mergulhar no estuário gelado de New Haven e nadar para longe do mal. Pescadores o resgataram às portas da hipotermia. Reanimado em um hospital geral, ele foi transferido para um hospital psiquiátrico. O diagnóstico: esquizofrenia. Henry conta que no início tudo pareceria bom senso para ele. O que para a família e os médicos soava como delírio, para ele tinha uma coerência interna, um despertar espiritual, como descreveu depois. Esse desencontro de realidades, a experiência íntima de quem vive a psicose e a experiência externa de quem observa, é uma chave para compreender o impacto do transtorno. Não estamos falando de caprichos ou de fraqueza de caráter, e sim de alterações no funcionamento do cérebro que mudam a percepção, o pensamento, as emoções e o comportamento. Quando se fala em esquizofrenia, há números que ajudam a tirar o assunto do terreno do mito. Estimativas globais colocam a prevalência por volta de 1/3 da população, o que significa dezenas de milhões de pessoas no mundo. É muito mais comum do que gostamos de admitir, e talvez por isso mesmo permaneça cercada por estigma. Em parte, o próprio nome criado no início do século XX alimentou confusões: esquizo e frene, divisão e mente. A expressão foi usada para descrever uma cisão nas funções psíquicas, não múltiplas personalidades. Ainda assim, o rótulo pegou ruim. Muita gente passou a confundir esquizofrenia com transtorno dissociativo de identidade. Não é a mesma coisa. Esse ruído tem consequências reais. Estigmas retardam diagnósticos, afastam pessoas do tratamento, alimentam medo e justificam exclusões. Quantas vezes você já ouviu esquizofrênico usado como xingamento ou adjetivo para algo sem sentido? Na cultura popular, a imagem recorrente é a da pessoa que fala sozinha nas ruas, descalça no inverno, ou, no extremo distorcido, a do perigo imprevisível. O resultado é um olhar que enxerga risco antes de enxergar sofrimento. E é aqui que precisamos pausar. A maioria das pessoas com esquizofrenia não representa ameaça à sociedade. Ao contrário, se sente ameaçada por um mundo que muitas vezes não a compreende. Por que essa doença é chamada de devastadora? Em parte, pelo momento em que costuma aparecer. Os sintomas geralmente surgem entre os 15 e os 25 anos, uma idade em que projetos ganham forma, carreiras começam, amores acontecem. É quando uma vida inteira parece se abrir que, para algumas pessoas, uma primeira ruptura se instala. O chão cede debaixo dos pés. Delírios, crenças firmes que não se sustentam na realidade, podem surgir como a certeza de estar sendo seguido, vigiado, controlado. Alucinações, ver, ouvir ou sentir coisas que outras pessoas não percebem, podem se tornar presença constante, muitas vezes em forma de vozes que comentam, criticam, ordenam. O pensamento pode se desorganizar,
A fala pode perder fio, o corpo pode se mover de modo estranho. A motivação murcha. A vida social encolhe. A história de Henry ecoa esse padrão. A convicção de que havia uma força perseguindo-o. A tentativa de fuga pelo mar gelado. As internações repetidas ao longo de 8 anos. Em alguns momentos, ele se via conversando com árvores ou sentindo que pássaros lhe respondiam. Em outros, dizia enxergar atiradores pela janela do hospital. Para quem está de fora, é fácil julgar. Para quem está dentro, a experiência é intensa, convincente, por vezes aterrorizante. Imagine ouvir insistentemente uma voz dizendo que não há redenção para você. Imagine sentir que pensamentos são lidos, roubados, manipulados. Imagine acreditar com todas as fibras que algo terrível está prestes a acontecer e que só você percebe. Por que essa notícia importa para todos nós? Porque a esquizofrenia não é um enigma privado de algumas famílias. É um desafio de saúde pública, ético e humano. Importa para quem é pai, mãe, irmão, amigo, para quem trabalha em escolas, universidades, empresas, para quem cuida de saúde nas cidades, para quem se preocupa com direitos, com inclusão, com o modo como tratamos a dor alheia. Importa porque informação salva tempo, salva vínculos e, muitas vezes, salva vidas. Importa porque mesmo sem cura, há tratamento, há manejo, há futuro possível. Também importa porque desmontar mitos é um gesto de cuidado. Não, esquizofrenia não é dupla personalidade. Não, ela não é preguiça ou falta de Deus. Não é só frescura, fase ou rebeldia. É um transtorno cerebral complexo em que fatores biológicos e ambientais se enredam. A genética pode aumentar risco, mas não determina destino. Complicações perinatais, estresse intenso, traumas, uso precoce e frequente de drogas psicoativas. Tudo isso pode somar pontinhos numa conta de vulnerabilidade. E ainda assim, cada história é única. Há quem tenha poucos sintomas e siga trabalhando, estudando, amando. Há quem precise de redes de apoio robustas, há quem atravesse crises e encontre estabilidade por longos períodos. Há quem tropece na adesão aos medicamentos e depois reencontre um caminho com terapias, grupos e acompanhamento próximo. Quando colocamos uma lupa sobre a experiência subjetiva, percebemos o tanto de humanidade que existe na doença. Henry descreve que, por um tempo, aquilo lhe pareceu um despertar. Sair do sistema, desafiar regras, tocar o invisível. Em certo sentido, o início pode soar como um chamado. Não é raro que as primeiras alterações venham acompanhadas de sensações de missão, significados secretos, mensagens cifradas. Algumas pessoas procuram sentido em literatura, religião, misticismo. Outras se retraem, outras se agitam. O risco, quando esse mergulho se transforma em delírio e alucinação persistente, é a vida real se desfazer. Estudo interrompido, trabalho abandonado, amizades distanciadas, corpo exausto, medo constante. Por que então falar disso agora, num canal de notícias em saúde? Porque a informação de qualidade é o primeiro antídoto contra o estigma e a desinformação. Porque reconhecer sinais cedo pode encurtar o tempo de sofrimento não tratado. E porque há uma pergunta que diz respeito a todos. Como construir uma cultura que reconhece a dor psíquica, convida ao cuidado e recusa a exclusão? Se você convive com um adolescente ou um jovem adulto, alguns sinais merecem atenção. Mudanças bruscas no sono e no apetite. Isolamento súbito, ideias fixas de perseguição ou grandeza, ouvir vozes ou ver coisas que outros não percebem, fala que se fragmenta, perde o fio, queda expressiva da motivação, abandono de atividades antes queridas, comportamentos arriscados sem explicação plausível, como caminhar descalço no frio ou se expor a perigos. Nenhum desses sinais, isoladamente, define um diagnóstico. Mas, juntos, pedem escuta e avaliação. E aqui entra outro ponto fundamental.
A linguagem que usamos molda a realidade. Quando chamamos alguém de esquizofrênico, reduzimos a pessoa à doença. Melhor dizer, pessoa com esquizofrenia. Parece detalhe, mas não é. Linguagem inclusiva traz a pessoa de volta ao centro, com sua história, seus sonhos, sua dignidade. Do mesmo modo, evitar usar esquizofrênico como sinônimo de confuso ou contraditório ajuda a quebrar camadas de preconceito que se acumulam na vida cotidiana. Há também uma dimensão histórica que não pode ser ignorada. Por séculos, a resposta social às doenças mentais graves oscilou entre o medo e o afastamento, de exorcismos a manicômios, de ostracismo a encarceramento. No século XXI, conhecemos melhor o cérebro, dispomos de medicamentos e terapias mais eficazes e, ainda assim, repetimos velhos padrões de exclusão. O desafio ético é atualizar práticas, derrubar muros invisíveis e aproximar pessoas, família, serviços de saúde, comunidade, ao redor de quem sofre. Quando pensamos na palavra devastadora, é fácil imaginar apenas destruição. Mas também podemos enxergar o que é devastado: expectativas, projetos, vínculos, autoestima. E por isso mesmo, o cuidado exige mais do que prescrever comprimidos. Exige ouvir, orientar, acompanhar, reinstalar rotinas, reconstruir confiança, articular trabalho, estudo, moradia, lazer. Exige políticas públicas que sustentem redes de atenção psicossocial, acesso à medicação, terapia, reabilitação, moradia assistida quando necessário. Exige um pacto social mínimo. Ninguém deveria enfrentar esse caminho sozinho. E a pessoa no centro dessa história, o Henry, de que falamos no começo, o que aconteceu com ele? Depois de anos de idas e vindas, tratamentos, fugas e retornos, ele encontrou, com a ajuda de terapia cognitivo-comportamental para psicose, medicação e uma rede de apoio, formas de conversar com as vozes sem obedecê-las, de reconhecer ideias perigosas e desviar, de retomar pedaços da vida. Correu, pintou, escreveu, voltou a estudar, compartilhou sua experiência num livro com o pai. Nem tudo se resolveu, ataques de pânico ainda visitam, o namoro não aconteceu, os efeitos do transtorno seguem presentes, mas a vida, apesar de tudo, reorganizou-se em torno do possível, e isso importa, porque esperança aqui não é milagre instantâneo, é processo. Talvez você esteja se perguntando, se não há cura, por que falar em esperança? Porque no campo da saúde mental, esperança se traduz em prevenção de danos, redução de recaídas, ampliação de autonomia, recuperação de papéis sociais. Porque há tratamentos que aliviam delírios e alucinações, que ensinam estratégias para responder às vozes, que fortalecem habilidades sociais, que organizam o cotidiano. Porque adesão ao cuidado faz diferença, e adesão depende de confiança, vínculo, acesso, linguagem clara, metas realistas. Porque cada pequena vitória cotidiana, uma ida ao mercado, uma manhã sem medo, um telefonema para um amigo, uma caminhada completada, vale como degrau. E por que esse tema importa também para quem nunca viu de perto um caso de esquizofrenia? Porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, seremos chamados a responder a alguém que sofre, no trabalho, na vizinhança, na família. Saber reconhecer, acolher e encaminhar com respeito é um ato de cidadania. Informar-se sobre risco de suicídio e sobre como falar de dor sem julgar pode ser a diferença entre vida e morte. E porque, quando a sociedade compreende melhor um transtorno, políticas se tornam mais humanas, serviços se organizam melhor, recursos são distribuídos com mais justiça. No fundo, a pergunta que essa notícia nos coloca é simples e profunda. Como queremos tratar as pessoas quando a realidade delas entra em conflito com a nossa? Com medo e distância ou com informação, presença e cuidado? A resposta começa pelo que escolhemos aprender.
Começa pelo modo como falamos. Começa pelo gesto de se abrir para compreender. Nos próximos capítulos, vamos organizar o que a ciência sabe hoje sobre esquizofrenia, quando e por que costuma aparecer, quais fatores de risco pesam mais, o que acontece no cérebro, como diferenciar sintomas, quais tratamentos têm melhor evidência, o que funciona no dia a dia e onde estão as fronteiras da pesquisa. Vamos também falar de prevenção prática, de rotinas que ajudam, de como famílias podem apoiar sem se desgastar e de como comunidades, escolas, empresas, igrejas, equipamentos públicos podem ser parte da solução. Se essa conversa já tocou você de alguma forma, siga comigo. Informação, aqui é cuidado. E cuidado, quando bem feito, muda destinos. Perfeito, vou dar sequência com o capítulo 2. Educativo e reflexivo. Capítulo 2. A esquizofrenia é, sem dúvida, uma das doenças mentais mais estudadas e, ao mesmo tempo, uma das mais cercadas de mal-entendidos. Para começar a entender por que ela é chamada de devastadora, precisamos olhar para os fatos e para o que a ciência já descobriu. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 24 milhões de pessoas no mundo vivem com esse transtorno. Isso equivale a quase 1 em cada 300 pessoas. Pode parecer pouco quando olhamos em porcentagem, mas imagine uma cidade de 3 milhões de habitantes, aproximadamente a população de Salvador, no Brasil. Estatisticamente, pelo menos 10 mil pessoas dessa cidade poderiam estar convivendo com esquizofrenia. Mas afinal, o que é esse transtorno? A esquizofrenia é considerada uma doença crônica e grave, que afeta o modo como uma pessoa pensa, sente e se comporta. O sintoma mais conhecido é a psicose, que envolve delírios e alucinações. Mas não é só isso. Ela também traz prejuízos no raciocínio lógico, na capacidade de organização, na motivação e até na expressão emocional. Imagine acordar um dia e ter a certeza de que está sendo seguido, mesmo sem nenhuma prova. Ou ouvir vozes que comentam suas atitudes a todo instante. Para quem vive isso, não se trata de imaginação ou frescura, mas de uma experiência concreta, vívida e difícil de questionar. É importante dizer, a esquizofrenia não surge de uma hora para outra. Em muitos casos, há sinais discretos antes da chamada primeira ruptura. A pessoa pode começar a se isolar, perder interesse por atividades que antes eram prazerosas, apresentar queda no desempenho escolar ou profissional, ou desenvolver pensamentos desconexos. Esse período inicial é conhecido como pródromo, PASH, e reconhecê-lo cedo pode ser crucial para evitar que a doença se agrave. Outro ponto essencial é a idade de início. A maioria dos casos aparece entre os 15 e os 25 anos, justamente no período em que os jovens estão construindo sua identidade, escolhendo carreiras, formando vínculos afetivos. É um choque enorme para a vida e para a família. E há diferenças de gênero. Em homens, os sintomas tendem a aparecer mais cedo. Já nas mulheres, pode haver um segundo pico de início na faixa dos 50 anos, possivelmente ligado a mudanças hormonais, como a menopausa. E por que isso acontece? Não existe uma causa única. A esquizofrenia é resultado de uma combinação de fatores: genética. Familiares de primeiro grau de alguém com esquizofrenia têm risco maior de desenvolver a doença. Neurodesenvolvimento. Complicações durante a gravidez ou no parto, como baixo peso ao nascer ou falta de oxigênio, aumentam o risco. Ambiente e traumas. Situações de estresse intenso, traumas na infância ou adolescência e ambientes familiares conflituosos também pesam. Uso de drogas. Substâncias como a cannabis, especialmente quando usadas em grande quantidade e de forma precoce, têm sido associadas ao desencadeamento de episódios psicóticos. É claro que esses fatores não agem isoladamente. Pense neles como peças de um quebra-cabeça. Para algumas pessoas,
Poucas peças já bastam para completar a figura da esquizofrenia. Para outras, mesmo com várias peças, o transtorno não se manifesta. Outro mito que precisamos desfazer é o de que pessoas com esquizofrenia são perigosas. Na verdade, a grande maioria não representa ameaça para os outros. Muitas vezes, são elas que se sentem ameaçadas, perseguidas, incompreendidas. Estudos mostram que pacientes com esquizofrenia têm mais chances de sofrer violência do que de praticá-la. O estigma de perigo só aumenta a exclusão e o sofrimento. E quanto ao tratamento, não existe cura definitiva, mas existe tratamento eficaz. Os medicamentos, chamados antipsicóticos, ajudam a controlar delírios e alucinações. Além disso, terapias psicológicas, como a terapia cognitivo-comportamental para a psicose, ensinam estratégias para lidar com vozes e pensamentos distorcidos. Treinamentos de habilidades sociais, atividades ocupacionais e suporte familiar também fazem parte do tratamento. O maior desafio, segundo especialistas, é a adesão. Muitos pacientes deixam de tomar a medicação, seja pelos efeitos colaterais, seja pela falta de consciência da própria doença. Um fenômeno chamado de anossognosia. Isso explica por que tantas pessoas passam por ciclos de internação, melhora, recaída e nova internação. Mas há esperança. Novos medicamentos estão sendo desenvolvidos com menos efeitos colaterais. Programas comunitários e redes de atenção psicossocial têm mostrado resultados promissores. Em países onde há investimento em cuidados multidisciplinares, os pacientes conseguem maior autonomia, trabalham, estudam e reconquistam uma vida com qualidade. E é aqui que a reflexão se aprofunda. Se a esquizofrenia não tem cura, mas tem tratamento, a pergunta é: como a sociedade escolhe lidar com quem sofre? Isolando, estigmatizando e rotulando? Ou criando condições para que essas pessoas tenham voz, dignidade e apoio? Quando falamos que a esquizofrenia pode ser a mais devastadora das doenças mentais, não estamos apenas descrevendo sintomas clínicos. Estamos reconhecendo o impacto humano, vidas interrompidas, sonhos adiados, famílias exaustas, preconceitos persistentes. Mas também estamos falando de responsabilidade coletiva. A informação que você está ouvindo aqui pode ser o primeiro passo para mudar atitudes. Saber reconhecer sintomas, entender fatores de risco e conhecer opções de tratamento não é apenas conhecimento técnico, é uma forma de empatia ativa. É isso que transforma estatísticas em vidas reais. Ao longo desta jornada, vimos que a esquizofrenia é um transtorno complexo, que carrega sofrimento e estigmas. Mas também vimos que ela não define completamente a vida de quem recebe esse diagnóstico. E é aqui que precisamos abrir espaço para a esperança. Sim, a esquizofrenia pode ser devastadora, mas devastação não significa ausência de reconstrução. Muitas pessoas encontram caminhos para reorganizar a vida, recuperar sonhos, reconectar-se com a família e com a sociedade. O segredo está no cuidado contínuo, no suporte certo e, principalmente, na compreensão de que cada pequena conquista tem valor imenso. Pense em Henry Cockburn, cuja história acompanhamos desde o início. Depois de anos de internações, fugas, medicações e terapias, ele conseguiu encontrar estratégias para conviver com as vozes, para correr sem obedecer a impulsos destrutivos, para pintar, escrever, estudar, compartilhar sua experiência em um livro. Ele não apagou a esquizofrenia da vida, mas aprendeu a escrever novos capítulos ao redor dela. Esse é o ponto central. O tratamento não promete apagar a doença, mas pode devolver autonomia, dignidade e qualidade de vida. A cada avanço na ciência, novas possibilidades se abrem. Novos medicamentos com menos efeitos colaterais, terapias mais eficazes, programas comunitários que acolhem em vez de excluir, redes de apoio que oferecem companhia em vez de solidão. E nós,
como sociedade, temos um papel fundamental: reconhecer sinais cedo, não reduzir pessoas ao rótulo de esquizofrênico. Entender que ninguém escolhe ter esquizofrenia, mas todos podemos escolher como responder. Criar ambientes mais inclusivos em escolas, no trabalho, nas comunidades. É também uma oportunidade de repensar como lidamos com a saúde mental no geral. Quantas vezes deixamos passar sinais de que alguém próximo está em sofrimento? Quantas vezes usamos palavras de forma leviana, reforçando preconceitos? A empatia não custa nada, mas pode significar tudo para alguém que se sente sozinho. E mesmo que você nunca tenha tido contato direto com alguém com esquizofrenia, essa informação é valiosa, porque ela amplia nossa visão de mundo, porque ajuda a construir uma cultura em que a saúde mental é tratada com a mesma seriedade da saúde física, porque nos lembra que todos somos vulneráveis e todos podemos, em algum momento, precisar de cuidado. Se você está passando por algo parecido ou conhece alguém nessa situação, saiba, você não está sozinho. Há profissionais, há serviços, há grupos de apoio, há familiares que podem caminhar juntos. O primeiro passo é procurar ajuda, e cada passo a partir daí pode fazer a diferença entre isolamento e reconexão, entre medo e confiança, entre silêncio e voz. E é por isso que, aqui no canal Notícias da Saúde, acreditamos tanto no poder da informação, porque ela quebra barreiras, traz clareza, combate o estigma e aproxima pessoas. Se esse vídeo trouxe algum aprendizado para você, se ele ajudou a olhar de forma diferente para a esquizofrenia ou para a saúde mental em geral, eu convido você a continuar essa conversa conosco. Inscreva-se no canal Notícias da Saúde. Ative o sininho para não perder nossas próximas histórias. Curta este vídeo se ele fez sentido para você e compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessa informação. Juntos, podemos transformar a forma como falamos, pensamos e cuidamos da saúde mental. Informação é cuidado, e cuidado, quando bem feito, muda destinos.